O papel do dirigente municipal de educação, ele é essencialmente político, de política pública, gente, não de política partidária, eu estou falando aqui, de política pública. Educação e saúde, assim como assistência social, enfim, são políticas públicas de médio e longo prazo. Ninguém faz educação, uma boa educação, uma boa gestão de educação em 4 anos. Né? Isso é complexo demais. E técnico. Quando eu disse para vocês que vários secretários sempre procuram, né, a parceria com a Secretaria de Educação, hoje, o segundo cargo mais disputado dentro de uma administração é o cargo de secretário de Educação. Depois de governador e prefeito, porque ele detém 25% do orçamento, sem a assinatura dele o prefeito não assina, não tira dinheiro da conta da educação, tá? Nem o secretário de Finanças pode fazer isso. Ele pode não saber que ele está liberando a verba, mas ele está liberando a verba, só ele pode. É o que a lei chama de ordenador de despesa. Secretário de Saúde e secretário de Educação é ordenador de despesa. Fora os recursos que vêm do nível federal e do nível estadual, que vocês vão ver um pouco. Muitas vezes, na prefeitura da qual eu sou secretário, a Secretaria de Educação mais a Secretaria de Saúde detém 67% do orçamento. O restante ficam para as outras 12 secretarias. Dentro dessa questão política, né, então, a partir do momento em que a gente recebe a delegação para conduzir os rumos, nós recebemos uma delegação de uso do recurso. Né? O ordenador de despesa é ele quem diz aonde empenha, para quem empenha e o que vai pagar. Assume a responsabilidade de fazer com que o projeto político do governo, e aí sim, aí eu faço a discussão em relação à política partidária, portanto, a população votou naquele partido e naquele governo, por conta de um plano de governo, a gente pressupõe isso. Portanto, cabe a este governo executar aquilo que ele se propôs a fazer, executar da melhor maneira possível, otimizando, então, a receita, né? E o dirigente municipal, que ele pode ter qualquer nome, pode ser secretário, pode ser diretor de educação, pode ser dirigente, pode ser coordenador, é ele quem vai dizer o que é que vai fazer. Depois, o dirigente municipal, né, ele tem que ter a sensibilidade para a respectiva área, lógico, e também a ponte com o legislativo. No município, assim como no estado e assim como a União, não se faz nada sem Câmara de Vereadores, aprovação das leis, enfim. A gente já começa com a aprovação do orçamento, né? Quem aprova o orçamento do município é a Câmara Municipal. Não é uma atribuição somente do prefeito. Se o legislativo não aprovar, você não consegue usar o recurso que você tem. Técnica. Então, ele é o administrador da política educacional e também precisa conhecer recurso material, porque é ele quem vai investir os recursos, gestão de pessoas, porque ele vai lidar num universo grande. Você tem redes municipais hoje que são maiores que redes estaduais, por exemplo. Hoje, o número de alunos matriculados no ensino fundamental é maior nos municípios do que nos estados, se a gente falar em nível Brasil. Gestão pedagógica, porque a gente tem que ter um projeto, né? Gestão democrática, orçamentária e recursos financeiros. Todas as verbas que nós recebemos, obrigatoriamente, precisam ficar aplicadas numa conta. Cada Secretaria de Educação tem pelo menos 6 ou 7 contas. Por quê? Porque cada dinheiro vem num lugarzinho. É dinheiro de Fundeb numa conta, dinheiro de cota do salário e educação noutra conta, dinheiro de merenda noutra conta. Depois, aqui na gestão de recursos materiais, enfim, vou dizer para vocês em linhas gerais, tudo que diz respeito a uma rede, mesmo que a gente consiga descentralizar, o que é complexo a descentralização de recursos para as escolas, não é fácil, porque a escola precisa prestar conta, e se ela não presta conta, por exemplo, com um recurso que vem do governo federal, a prefeitura inteira fica inadimplente. E aí não vem recurso para mais nada, enquanto a sua prestação de contas não estiver em ordem. Deu para entender a complexidade? Às vezes é R$ 1.000 que a escola recebeu lá do PDDE Escola.
Se ela não prestou conta ou se ela não consegue, a gente tem uma dificuldade no município inteiro. Isso é uma cadeia, né, de recursos e de prestação de contas. Aqui, eu venho da iniciativa privada, gente. Eu estou na minha segunda gestão. Os primeiros 6 meses eu não cortei os pulsos, porque eu acredito que a gente vai para o Vale dos Suicidas. Então, como eu tinha medo de ir para lá, eu não cortei os pulsos. Mas assim, para comprar qualquer coisa, são 76 dias. Então, ou você planeja, ou você fica sem as coisas para as escolas, né? Não, ser governo não é uma tarefa fácil. É muito legal ser governo. A dimensão do trabalho é outra, a organização do trabalho é outra, porém, nós, pessoas físicas, aí como cada um de vocês, nós temos que estar subordinados a algumas legislações, não é isso? A gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Em governo, não. Em governo tem que ter uma lei dizendo que a gente pode fazer. Não basta uma lei geral, nós precisamos ter uma lei que diga como é que você vai fazer tal coisa. Nós já chegamos ao ponto, no meu município, de ter recurso financeiro, dinheiro em caixa, e não ter orçamentário. O que é orçamento? O dinheiro, o recurso, o montante. Aí você tem que passar um projeto de lei na Câmara para pedir suplementação orçamentária, porque a receita foi maior, enfim. Dependendo do ano, se ele é eleitoral ou não, dependendo de como está a base de sustentação do prefeito lá, você não aprova. O dinheiro fica em caixa, as negociações não andam e o dinheiro fica lá parado. Depois, um dirigente municipal não deve considerar o ser humano como um simples recurso, obviamente, né? Aqui eu nem preciso dizer isso, porque ele vai trabalhar num contexto muito maior. São os profissionais do magistério, mais as famílias, enfim, e os alunos. Quer dizer, tem um contexto que é técnico e um contexto que é a gestão de pessoas, né? O que a Undime defende? A Undime defende concurso público para professor, né? E aí cada município pode, a partir do seu orçamento, gerir, enfim, as formas de contratação, mas concurso público e plano de carreira. Né? Por que plano de carreira? O estímulo do professor precisa vir a partir da sua formação. Né? E diferente do que algumas redes fazem, o que a Undime defende? Que quanto mais o professor estude, permaneça na sala de aula. Né? Porque hoje o que acontece? Quem estuda mais vai para outros cargos ou comissionados e tal, e vai para a sala de aula, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais, quem tem menos experiência. Né? E aí assim, vira o castigo, né? Ir para a sala de alfabetização é o castigo dos novos. Entrou agora no concurso, a sua tarefa é ir lá alfabetizar. Enquanto a gente conhece vários países no mundo em que os doutores vão trabalhar nas séries iniciais e na educação infantil. Por quê? Porque se a gente tiver uma base sólida, né, bem estruturada, depois o próprio estudante vai construindo aí seu conhecimento. Hoje no Brasil a gente tem um pouco inverso.